Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Bom, eu quero deixar aqui meu grande agradecimento a todos aqueles que participam do canal, fazendo seus comentários, fazendo perguntas, questionamentos, né? E curtindo, dando o seu gostei aí. Você que está chegando agora, não deixe de se inscrever no canal, de colocar o sininho ali para novos vídeos. E algo que eu gostaria que vocês tivessem como liberdade total. Compartilhe à vontade esse vídeo com os seus catequizandos, com seu grupo de estudo bíblico, com a sua comunidade em geral. Bom, quero deixar também o meu agradecimento a todos aqueles que patrocinam o canal, que nos patrocinam aqui, que mantêm esse canal, né? Então, já estamos no dia 3 de maio, nós vamos aí fazer 2 anos já com o canal e isso nos alegra muito, muito. Bom, estamos tratando do último livro da série bíblica dos livros canônicos, então nós estamos fazendo o estudo do livro do Apocalipse. É a segunda aula sobre a introdução. A introdução do livro do Apocalipse ela deve ser muito bem feita, porque essa ferramentinha que eu estou usando agora, vão ser mais ou menos umas 3 aulas de introdução. Por quê? Porque elas vão facilitar depois a nossa análise, né? Como disse, temos ferramentas para isso agora. Nós temos toda a história da salvação, nós já lemos, nós já relemos, nós fizemos exercícios. Agora nós vamos, de fato, meu intuito nas últimas aulas dentro do livro do Apocalipse é a gente fazer uma leitura a partir daquilo que é a proposta do livro do Apocalipse. Um livro que nos convida a refletir, que nos convida a meditar. Bom, inclusive isso, né? O que o livro do Apocalipse tem de comum com o Tríduo Pascal? O que o livro do Apocalipse tem de comum com a liturgia da Igreja Católica, com a maneira com que ela é estruturada, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Então, a aula de hoje vai focar nisso. Então, no final dessa aula, você vai entender o que a liturgia do Tríduo Pascal e que a liturgia das celebrações eucarísticas, elas têm em comum com esta obra de João. Então, vamos ao que interessa. Este é, como disse, o último livro da Sagrada Escritura, e nós vamos hoje fazer uma continuação da introdução, tendo como foco o autor, a interpretação, como fazer uma interpretação e o simbolismo deste livro. Passamos ao autor, então. Bom, os antigos códigos bíblicos, os cânones antigos, eles nunca tiveram um problema em assumir que o livro do Apocalipse é de João, né? E de João, né, em latim é um genitivo, ou seja, na língua portuguesa seria o objeto direto, indica o autor. Então, a revelação de Jesus Cristo, o Apocalipse de João. Mas quem é João? João é o apóstolo e se identifica com o evangelista do quarto evangelho ou com outra pessoa? É uma pergunta que muitos estudiosos durante muito tempo fazem. A questão do autor, ela não é importante para fins exegéticos. O importante para fins exegéticos é se esse livro é canônico ou não, e ele é canônico. Mas é um ponto que a gente tem que entender, até porque ele vai repercutir nos temas seguintes, que são interpretação e simbolismo, porque a gente sabe qual o foco do Evangelho, a gente sabe qual o foco das cartas joaninas. Então, aqui a intenção é que nós saibamos qual o autor para saber como entender este foco de leitura, qual a motivação, quais são os símbolos. O autor dessa reflexão litúrgica, ele parece recorrer, né, muitas vezes, repetidamente, ao nome de João. Então, se nós pegarmos Apocalipse 1, o versículo 1, o versículo 4, o versículo 9, nós vamos ter
essa afirmação. Revelação de Jesus Cristo que foi confiada a Deus para manifestar aos seus servos. Comunicou ao seu servo João. Isso é o que está no versículo 1. No versículo 4, João às 7 igrejas que estão na Ásia. Versículo 9, eu, João, vosso irmão e companheiro nas tribulações, na realeza e na paciência, em união com Jesus. Estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e dos testemunhos de Jesus. Apocalipse 22, e aí nós estamos na outra parte do texto também. Fui eu, João, que vi e ouvi essas coisas. Então, é uma assinatura, podemos assim dizer, e está em toda a obra. Né? A obra está impregnada dele, João. Né? Mas tem algo novo nessa indicação. Ela, em certo momento, mais ou menos pelo capítulo 9, capítulo 10, ela toma uma dinâmica de profeta. Profeta não como alguém que fala de algo que vai acontecer, mas alguém que interpreta algo que está acontecendo. Então, Apocalipse 10, 11. Então, foi-me explicado, urge, ou seja, é necessário, que ainda profetizes de novo as numerosas nações, povos, línguas e reis. E no capítulo 19, no versículo 10, eu sou um servo, como tu e teus irmãos, possuidores do testemunho de Jesus, porque o espírito profético não é outro que o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 22, novamente, esta é a realidade que se apresenta. Ele me disse, não faças isto, sou um servo, como tu e teus irmãos, os profetas, e aqueles que guardam a palavra deste livro. Prostra-te diante de Deus. Então, este João, ele se coloca como alguém que está dando ferramentas para que todos os irmãos que são iguais a ele se coloquem diante de Deus e interpretem a sua própria história. Então, lembre-se daquelas perguntinhas que eu fiz no início da aula de hoje. O que o Tríduo Pascal, o que a liturgia da Igreja Católica, o que a liturgia da palavra e assim, o que a Léxio Divina cotidiana, a reflexão da liturgia das horas que nos é proposta, que é a oração da igreja. Mas de maneira especial, o que as celebrações litúrgicas elas têm de comum com o Apocalipse de São João. Bom, esses são os dados internos que são importantes, mas eles não são decisivos, porque em nenhum momento esse João diz que João ele é, porque ele não se adjetiva em momento nenhum. João, o profeta, mas profeta é todo aquele que fala em nome de Deus. Então, ele em momento nenhum diz João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago. Não, isso não é dito. Então a gente não sabe isso. Sendo assim, o texto não quer dizer expressamente que ele é o apóstolo. Não quer, por outro lado, também negar que ele o seja. Então, aqui temos um impasse. Esse João é, do ponto de vista da intenção do autor, todo aquele que lê esta palavra e está disposto a dar a vida por ela, mas não a vida simplesmente o martírio, mas conhecer essa palavra, entender, conhecer a sua história, a sua vida, interpretar os tempos, interpretar a vida. Isso é muito importante para esse autor. Para nós ter mais dados, devemos recorrer a escritos da teologia cristã, da tradição cristã. O primeiro testemunho mais antigo é do filósofo Justino, que viveu no ano de 132, num diálogo chamado Diálogo a Trifon. Ele vai, mais ou menos no parágrafo, no capítulo 84, né, parágrafo 84, ele vai dizer o seguinte: João, um dos apóstolos de Cristo. E ele atribui o Apocalipse a João, um dos apóstolos de Cristo. Então, a informação que se tinha no anjo 132, que o Apocalipse era de João. O bispo Irineu, né, numa outra obra chamada
contra heréticos, ou seja, contra os hereges, no livro 4 e no livro 26, ele vai falar que João é o discípulo do Senhor, assim como o evangelista, isso no ano de 180. Na escola alexandrina, Clemente de Alexandria, Orígenes, falam que o Apocalipse é o trabalho do apóstolo João. Hipólito, Cipriano, bispos de Cartago, também Tertuliano, século II, III, e também alguns autores da época, inclusive Santo Agostinho, vão colocar ele como autor. Também fragmentos do cânone muratoriano, que é um cânone muito antigo, colocam, por volta do ano escrito em Roma no século II, também afirmam que ele é o autor do Apocalipse. Ele, João, o apóstolo. João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago. A primeira vez que há uma discordância, essa discordância depois é até muito engraçada, porque ela é feita por um tal de Caio, que é um escritor romano, que vai, segundo notícia relatada por Eusébio e Dionísio de Alexandria, indicam que ele considerou o quarto evangelho como considerou o quarto evangelho e o Apocalipse não como obras de João, né, mas atribuiu a um herege chamado Cerinto. Então, vamos dizer que esse herege seria o autor tanto do evangelho quanto do Apocalipse. E aí nós temos o impasse. João, que fez tanto, né, as cartas são em cima disso, para combater as heresias, agora se apropriam das obras dele, um herege se apropria das obras dele para falar isso. Bom, Epifânio, que é um autor também na época, ele vai dizer que essa afirmação de Caio, ela pode ser chamada de alogos, ou seja, ilógica, né? Porque alguém que fala contra a heresia não poderia ser um herege, né? Então, ele é criticado por criticado pelos seus próprios, dizer que a obra é atribuída a Cerinto. Na mesma linha, Dionísio, bispo de Alexandria, ele vai também questionar isso, mas questionar por outros motivos, né? Ele fala que o livro é um livro canônico, mas não o autor não seria João. Mas todas essas reflexões aqui, vocês podem saber que elas tiveram o cunho hipotético, ou seja, um estudioso, baseando-se em critérios literários, similaridade, diferença, não vão tão longe. O historiador Eusébio, ele vai falar que em algumas comunidades, sobretudo nas comunidades da Síria, a obra não gozava de uma boa estima. E aí a gente entende, porque foi uma comunidade que sofreu muito com as heresias. E se eu digo que aquele texto é de um herege, aquela comunidade já rejeitava. Então, as afirmações de Caio sobre a titularidade do texto de Cerinto, que era um herege, não foi bem aceita pela comunidade da Síria. Então, e olha que a Síria sofreu com 7 heresias, né? Mas a principal delas, a dos montanistas, se apropriava da obra de João, exatamente por um dado que depois eu vou relatar para vocês, que é muito importante. A obra de João, a obra do Apocalipse, ela é aberta a fazer reflexões onde que eu estipulo o símbolo e o significado dele. Essa é uma relação entre o autor e o leitor. Então, muitos indivíduos mal intencionados davam uma nova interpretação, davam um novo significado para o símbolo e isso repercutiria numa nova interpretação. Então, o livro do Apocalipse, ele encontrou essas dificuldades, né? Porém, Eusébio, o próprio Eusébio que critica esse uso e relata essa dificuldade entre as comunidades da Síria, parece que encontrou que nos dizeres de Pápias, a gente já ouviu o nome dele, que é um historiador, ele vai dizer que Dionísio, ele atribui o Apocalipse de João ao apóstolo São João.
Essas afirmações, contudo, como disse, elas não são fundamentadas em outra coisa, senão em hipóteses, tanto para dizer que ele é o apóstolo, quanto para dizer que ele não é o apóstolo. O fato é que, por fim, preconceitos doutrinários, questões literárias fazem duvidar, mas elas não se sustentam. Então, o que fica aqui então é a palavra da tradição. Todas as comunidades cristãs, de acordo com o testemunho geral dos padres da igreja, tanto os gregos quanto os latinos, pacificamente, eles atribuem o Apocalipse ao apóstolo João, que é também autor do quarto evangelho. Bom, na modernidade, essas observações, essas críticas, elas ainda levantaram algumas questões, né? E hoje, inúmeras opiniões que podem ser resumidas assim. O livro do Apocalipse e o quarto evangelho têm o mesmo autor, né? É o apóstolo João ou outro autor desconhecido de nós. E o Apocalipse e o quarto evangelho são obras de diferentes autores. E aí nós temos três possibilidades. O Apocalipse é de João, o quarto evangelho é de outro. O quarto evangelho é de João, o Apocalipse é de outro. E as duas obras, são de diferentes autores e ambos desconhecidos. Então, são, como disse, do ponto de vista do autor, são possibilidades que nós temos. Bom, elas se baseiam em observações literárias, comparações de texto, que na verdade são subjetivas, né? E isso é fruto de um excesso de estudo, muitas vezes. Quando você estuda muito, você vai criando várias ramificações para uma dúvida. E enquanto todas elas não são fechadas, eu não tenho o conceito. E o que acontece tanto com o Evangelho quanto com o Apocalipse em si, desembocam nisso. Então, o autor do Apocalipse, ele apresentando-se como João, mostra que ele tem uma autoridade notável nas comunidades cristãs, principalmente aquelas que foram dirigidas por ele. Isso é uma das provas de que, possivelmente, então a prova não é contextual, não é textual, ela é uma prova factual. Ou seja, se ele não fosse o autor, ele que tinha tantas comunidades fundadas, João, o apóstolo, se ele não fosse o autor, talvez esse texto nunca tivesse chegado a nós, porque ele é um texto do ponto de vista escrito que tem as suas dificuldades de interpretação. Ele tem a sua aplicação vinculada a pessoas a quem foi direcionado. Então, se não fosse de autoria e essa autoria não fosse respeitada, talvez nós não tivéssemos o texto como temos hoje. E seria difícil a um discípulo anônimo, a um qualquer, aceitar um livro estranho, porque ele é estranho em certos momentos. E muito menos a comunidade cristã. Uma prova disso são as comunidades da Síria, que é um livro estranho. E aí eu digo que a autoria eu não afirmo que a autoria é de João, lá ele não foi aceito. Então, se a autoria dele não tivesse sido reconhecida pelas outras comunidades, possivelmente nós não teríamos esta obra até hoje. Seria difícil, então, mantê-la. O nome do João é suficiente para todos reconhecerem. João, né? E essa unidade, essa respeitabilidade do autor, de acordo com os dados da tradição, ele resolveria todos os problemas com as divergências, né? Mas hipóteses subjetivas, né? Se eu não sei quem é, poderiam ter fadado a essa obra ter sido destruída ou perdida. A explicação é que o fenômeno joanino, ele guardou essa obra. Ou seja, o fato de João, o apóstolo, o evangelista, estar assinando essa obra fez com que ela fosse guardada e o seu estudo a conduzisse por caminhos um pouco mais construtivos, né? Local e data também são importantes para a nossa compreensão do texto. Para termos uma visão geral dessa situação, é esclarecer onde e como ele foi escrito. Bom, a obra em si, ela nos informa
sobre um contexto apenas. Ela não é o domingo, o dia do Senhor. Esse é o ambiente onde ela e o porquê ela é escrita. Um domingo, Apocalipse 1:10. Em um domingo fui arrebatado em êxtase. E aqui, lembra aquela perguntinha que eu fiz. Por que a liturgia se parece tanto com o ideário apocalíptico e a liturgia do Tríduo Pascal também? Outra coisa que nos é informada, a residência de João em Patmos. Apocalipse 1:9. Eu, João, vosso irmão, companheiro de tribulações na realeza e na paciência, em união com Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e o testemunho. Ou seja, ele está sentenciado a estar em Patmos, ele está preso. A informação mais antiga é de Irineu, né? Porque coloca a composição do Apocalipse no final do reinado de Domiciano, 81 a 96. João, discípulo do Senhor, viveu na época de Trajano, 98 a 107. Então, essa data ela vai estar entre o início do século II e final do século I. Na última década, nas últimas 2 décadas do século I e no início são 40 anos mais ou menos. Existe uma crônica que ela é apócrifa, né? Mas que mostra o exílio de Patmos entre 94 e 95, no 14º de Domiciano. A tradição da condenação e a libertação de João, elas são contidas em livros apócrifos mais ou menos, que foram escritos no ano 150. Também temos as informações de Plínio o Velho, segundo o qual Patmos era geralmente usado pelos romanos como uma ferramenta penal. E isso se dá entre o final do século I e o início do século II. Digamos, esse código penal, essa punição penal, ela se apresenta no direito penal romano e era conhecida como deportatio insula, ou seja, a deportação para a ilha. E isso, ela aparece fixada nesses 40 anos que falamos, entre 80 e o ano 120. No caso de João, deve ter sido uma sentença de trabalho forçado ou prisão solitária. Mas essa prisão de Patmos, ela também oferece para o autor uma reflexão cristã do significado da história. Ou seja, o estar em Patmos, o estar preso, o estar solitário, o estar tirado do mundo, acabou propiciando uma reflexão. É como se aquela mesma visão que nós temos do Evangelho. Alguém que consegue olhar para a história de uma maneira muito mais ampla. É o olhar da águia que dando os giros no céu, ela percebe o que está, ela percebe com clareza. E a comunidade de Éfeso, ela é uma comunidade fundada por João, e ela permanece com esse ambiente vivo no qual a tradição joanina se desenvolveu e produziu as suas obras literárias, tanto o Evangelho, quanto as cartas, quanto o livro do Apocalipse. Então, o local em que ele foi escrito, o ano que ele foi escrito, fez com que essa comunidade fosse uma das comunidades que mais se manteve fiéis ao projeto cristão. Os destinatários, e os propósitos dessa obra, condensam dentro um drama da história. E condensam todo o drama da história dentro de uma celebração litúrgica. E o autor, ele escolheu o gênero literário apocalíptico exatamente por isso, por usar símbolos que são compreendidos e o significado é refletido. Ele apresentou um instrumento que era muito usado no Antigo Testamento. Ele usa os símbolos apocalípticos
para aplicar um significado. E esses significados tendem a se aplicar a acontecimentos daquele momento e de qualquer momento. E por quê? Para fortalecer a esperança em tempos melhores. O modelo literário simbólico que inspira o Apocalipse de João é, sem dúvida, o livro de Daniel, nascido durante os terríveis anos da perseguição de Antíoco Epífanes, entre 167 e 164 a.C., e a comunidade de fiéis naquela circunstância, os judeus daquela circunstância, elas viviam uma situação onde que os judeus eram perseguidos por um tirano arrogante que ameaçava a fé deles, a cidade santa e a profanação do templo. Nada diferente do que está acontecendo, né? Outra coisa que repercutia também no tempo de Daniel era que as próprias autoridades religiosas compactuavam, eram coniventes com essa desgraça que estava se abatendo sobre Israel. O que tem João, o que busca João nisso é mostrar que, no final de tudo, somente um pequeno grupo de devotos se opôs ao inimigo para defender a fé. E é o que está acontecendo. O Apocalipse de Daniel vai mostrar algo que João está vivendo no seu tempo. A sombra do tirano romano, que quer ser adorado como um deus. Jerusalém não existe mais. No ano 100 ela foi destruída. Ou quando da obra ela estava na iminência da destruição. Esse drama da história de Israel se repete entre os cristãos. E aí qual é a diligência que esse livro apresenta? Ele encoraja aos fiéis a terem a firmeza do testemunho e mostrar com uma resistência pacífica que deve estar fundada na sua experiência e confiança em Deus. Os beneficiários diretos, portanto, são os membros da comunidade de João. Eles residem em Éfeso e nas demais cidades indicadas, as 7 cidades, né? Apocalipse 1. Urge ainda que profetizes de novo a numerosas nações, povos, línguas e reis. O número simbólico 7, né, que é evocado ali, evocando uma totalidade, permite pressupor uma intenção de um destino universal. Então, quando ele coloca as 7 cidades, ele está citando cidades, que são comunidades que ele tem. Mas essas 7 cidades, elas se expandem quando esse número passa a ser interpretado como uma marcação de universalidade. Então, o número não significa quantidade, mas é um adjetivo, é uma qualidade universal. Nós vamos ver isso logo mais. Em ambos os casos aqui, o autor ele quer algo que é inerente ao apocalíptico. Em todas as comunidades cristãs, o desejo dele é que essa carta, que esse livro, estou dizendo carta, esse livro seja lido como um consolo, como um incentivo, uma formação espiritual e uma instrução teológica. Então, entender isso. Ele não está fazendo uma profecia de algo que vai acontecer como Daniel previa. Ele está dando uma ferramenta para que as pessoas entendam o que está acontecendo naquele momento. Como é que Deus está se manifestando na vida daquelas pessoas naquele momento. E esta é a chave de leitura para o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é uma ferramenta para que tenhamos diante dos nossos olhos como Deus está agindo na nossa história, no nosso hoje, no nosso agora espiritual. Um outro ponto muito importante que distingue a visão de Daniel da visão de João é que o apocalíptico judaico, ele espera um futuro. Ele espera do futuro uma intervenção de Deus que venha o salvar. E é o anúncio iminente dessa intervenção. Enquanto no texto de João, no texto apocalíptico joanino, a comunidade já tem a posse da intervenção divina. Ela tem que manter a fidelidade e interpretar como é que ele está agindo. Ou seja, definitivamente, Deus já está na história, Deus está presente na história através de Jesus, que morreu, que se ressuscitou e se tornou o Senhor da história. E ele está vivo na igreja. E a igreja viva
faz com que o mundo seja transformado por ela. O ponto decisivo é esse: o mistério de pascal de Cristo não é algo para o futuro, é algo que está na igreja, está no tempo, está na história do homem. Então, o principal objetivo de cada celebração litúrgica, já estou dando uma das respostas às perguntas inicial, o principal objetivo de cada celebração litúrgica é entregar na mão do fiel uma chave para interpretar a sua história, e toda a história, presente, passado e futuro, à luz do Evangelho, à luz da Palavra de Deus. Apocalipse 1, revelação de Jesus Cristo, que lhe foi confiada por Deus para manifestar aos seus servos o que deve acontecer em breve, e por sua vez, por intermédio de um seu anjo, comunicou o seu servo João. Principalmente a celebração da Páscoa, o hino litúrgico, a proclamação da ressurreição. Nessa proclamação se estabelece um elo entre o início e o fim. E nesse meio, uma passagem necessária da maldição do pecado para a bênção na vida de Deus. E aqui, aquela pergunta que eu fiz, né? O que o Tríduo Pascal tem? O Tríduo Pascal exatamente é isso. Nós passamos da morte para a vida, das trevas para a luz, do pecado para a santidade, do antigo para o novo. Então, o evento central dessa história é Cristo, ontem, hoje e sempre. Então, a marcação que o sacerdote faz no Círio Pascal nos coloca diante dessa imagem apocalíptica, embora nós estejamos ali, né? Aquela luz que sai do Círio Pascal, que representa o Cristo, ela vai sendo entregue a cada uma das comunidades, a cada uma das pessoas, até iluminar o mundo, até iluminar a igreja inteira, até nos deixar na luz. E na luz é a cena dos catecúmenos, né? Que são batizados e passam do pecado para a vida na presença da igreja. E isso se repete a cada ano, ou seja, um hoje contínuo. Então, isso é muito, muito bonito. E essa ferramenta é a ferramenta que João tem. E que a liturgia que nós usamos, a liturgia da palavra, os 3 anos litúrgicos, os 2 anos lecionais que a gente leva o ano A, B e C, nós lemos a história, nós lemos o tempo, e nós se inserimos no tempo, mas um tempo não de outra coisa, mas como um tempo de graça. E aí nós vamos para a última pergunta, a interpretação. Conhecendo a forma literária, o ambiente de origem, o autor, ou possível autor, isso tudo nos dá base para uma compreensão do Apocalipse. Mas para compreender corretamente a mensagem do autor e o que ele queria comunicar aos leitores, é necessário destacar alguns critérios fundamentais para essa hermenêutica. Bom, o Apocalipse nasce de um contexto litúrgico. E o contexto litúrgico, ele é simbólico. É onde eu, através de símbolos, eu comunico realidades. A outra realidade é que esta comunicação depende estritamente do Antigo Testamento numa releitura cristã. Então, era algo já conhecido, mas que agora toma um novo significado. Terceiro ponto, o simbolismo é um instrumento usual de comunicação. Até mesmo para nós lermos, nós temos os símbolos, né? O alfabeto é formado de símbolos, e esses símbolos, eles são convenções. Então, é um instrumento de convenção. Outra coisa, é o quarto ponto. A intenção do autor, ele tem um interesse pela história. Eu estou olhando para símbolos, mas eu estou com foco na vida. Eu olho para a imagem e vejo uma realidade. Então, a liturgia, ela nos leva a analisar aspectos, né? Para se tentar ver uma síntese. Ou seja, eu pondero entre o símbolo e a realidade. E aqui eu faço uma síntese entre as duas. Uma é a ferramenta de leitura,
outra é a realidade. Com essa ferramenta de leitura eu entendo a minha realidade. Então é isso que João quer. A relação com o Antigo Testamento ela é muito importante, porque a leitura da comunidade cristã lê as Escrituras e relembra os acontecimentos de Cristo, não como algo em uma profecia que ainda vai acontecer, mas algo que já foi escrito. Apocalipse 1:3. Feliz o leitor e os ouvintes que observam as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. Ou seja, basta que eu entenda o que está acontecendo e eu já vou ter a realidade modificada. Então essa Lectio Divina, essa leitura divina da história, ela vai revelar a mim a realização da salvação. A comunidade cristã primitiva, ela entende a figura de Jesus Cristo como o ponto atrativo de toda a história, ou seja, aquele que dá significado às profecias do Antigo Testamento e aquele que manifesta as belezas da vida eterna. Então, todos os livros da Escritura, se não tem Jesus Cristo como fonte de unidade, eles não são compreendidos. E é precisamente nesses livros, lidos, né, e comentados na sinagoga, que os primeiros pregadores cristãos se baseiam nas afirmações teológicas e cristológicas. Ou seja, partindo de uma realidade que era conhecida pelos judeus, eles fazem uma leitura da história e colocam os paradigmas, colocam os motivos para que a gente construa essa história, dando um novo rumo para ela. O evento de Jesus Cristo, que eles haviam experimentado, é interpretado com os textos das Escrituras. Por sua vez, esses textos são interpretados à luz da experiência que tiveram com Cristo. Então, ele transforma o velho em novo, e o novo serve para iluminar o hoje, a história. O método apocalíptico, que é de utilização do Antigo Testamento, não conhece de fato citações diretas de formas introdutórias. É sempre uma questão que sucede a outra. Então, eu vou apresentando uma imagem, e essa imagem ela vai criando uma nova imagem, e a partir dela eu tenho uma realidade que antes não era conhecida. Por isso, a lista de referência do Antigo Testamento ela não é pautada numa cronologia bem estabelecida. Ela é simplesmente subjetiva. Ela faz uma reminiscência, faz uma reflexão e tira um resultado. Com o uso de uma imagem conhecida, a partir dos textos literários, a reflexão ela é espontânea. Né? Um pouco daquilo que nós temos, né? O sacerdote, o pregador, ele toma de um texto, olha para esse texto e à luz da revelação e à luz de Deus, ele apresenta uma aplicação daquele texto na história. Isso, ou seja, ele faz alusão disso. De qualquer forma, é também uma questão de uma reinterpretação. Reinterpretação de acordo com a dor. E aqui eu vou usar uma imagem também, eu vou fazer um pouquinho isso, um símbolo, um remédio, né? Um remédio, ele foi usado, né, para curar uma doença. Mas, naquele momento de uso, outras doenças que existiam naquela pessoa também desapareceram. E eu descobri que aquele remédio, além de curar aquela doença específica, fortalece o corpo e naturalmente vai curar as outras doenças. Ou a doença deixando de existir, ela fortalece o indivíduo para que o próprio indivíduo resolva as suas fraquezas. Então, essa é o uso da palavra. As passagens bíblicas, as temáticas que têm vários tons, vários significados, elas vão suscitando novos ajustes e vão crescendo de uma forma original ao ponto de determinar um novo significado. Então, é como que eu vou tirando véus, eu vou tirando a imagem dos selos que vão se abrindo, os livros, as taças. Então,
eu tenho uma profundidade cada vez maior ao refletir isso, e cada palavra ela passa a ter um significado, um sabor diferente a cada vez que eu leio. Então, essa é a grande ferramenta que o livro do Apocalipse, na sua formulação integral, quer propor. Então, João não tende a enriquecer ou desenvolver os textos que cita. Ele simplesmente coloca essas imagens para que elas sejam chaves de leitura da própria realidade, da realidade própria de cada um e do mundo. Ele opera condensações fortes de conceitos que muitas vezes a gente não consegue agregar, a gente não consegue olhar para as coisas de uma maneira global. E essa ferramenta, ela vai servir para unificar todos os pensamentos. E aí, aquelas imagens, elas se tornam simples, elas se simplificam. Acima de tudo, a novidade do significado é o objetivo ao qual o autor quer liderar a sua comunidade. Na interpretação do Antigo Testamento, essa operação geralmente ocorre na liturgia, onde a proclamação encontra a realização sacramental. Ou seja, eu já estou experimentando uma vida nova. Os catecúmenos, quando passam pelo batismo, eles experimentam algo de novo. Eles são acolhidos no ambiente novo. Eles vivem algo novo. E todo o sofrimento que foi passado, todas as fases, tudo que eles passaram para chegar ali, toda a busca, ela passa a ter um novo sabor. Porque agora ele conquistou aquilo que ele queria. Então, os simbolismos do Apocalipse, que é o tema que nós vamos tratar agora, eles fazem com que sinais que estão condensados nesse livro, eles montem uma antologia de todo o Antigo Testamento. Num símbolo, eu reúno profetas, eu reúno reis, eu reúno patriarcas, eu consigo englobar o livro do Gênesis, do Pentateuco, do Deuteronômio, Êxodo, tudo num único símbolo. E isso passa a ter um sentido diferente, porque eu não preciso mais carregar as palavras escritas em uma caixa, eu carrego imagens, eu carrego conceitos na minha mente. Então, o livro do Apocalipse, ela é esta ferramenta em que eu possa sintetizar algo que depois eu vou ampliar de novo, né? É uma cena muito bonita. Então, eu condenso o conhecimento num significado e depois eu vou tirando as pétalas dele, eu vou abrindo ele, e aí eu vou vendo que eu dobro o mapa e depois eu vou abrindo o mapa. A cada vez que eu dobro, eu enxergo mais longe, vejo mais coisas. Então, essa é a realidade. Isso é derivado dos livros de Ezequiel, de Zacarias e Daniel, que fazem com que o olhar se expanda. E por que eles criaram isso? Porque, de certa maneira, eles precisavam da mesma ferramenta de João. Os textos não estariam à mão, né? Aquelas pessoas estavam sendo perseguidas e elas não tinham a leitura da palavra sempre, mas essas imagens que ela tinha, essas imagens que eram colocadas e eram gravadas, elas poderiam ser usadas depois para se ampliar. Então, o método simbólico de comunicação significa que a experiência humana e a reflexão, iluminadas pela intervenção divina, comunicam uma mensagem religiosa através de uma imagem significativa. Nós olhamos para a cruz e vemos Cristo, e vemos salvação, e vemos algo que nos une a todos e que nos une do céu, da terra ao céu, e aí nós temos algo transformador. Nós olhamos para o vinho e vemos que os grãos daquela de uva se uniram todos para dar algo que é da alegria. Então a alegria é fruto da união de todos, onde todos se entregam totalmente, onde um não quer ser mais que o outro, mas todos fazem parte do mesmo corpo. A mesma coisa com o trigo. Então essas significações, estas imagens que vão surgindo, elas revelam realidades. E as visões apocalípticas contidas dentro dessa liturgia, elas
podem ser definidas como visões teológicas do mundo, uma vez que pretendem comunicar uma maneira de ver a vida e de ver a vida história. Então, repito, as visões apocalípticas, elas são visões teológicas do mundo. Elas não são visões físicas, não são visões conceituais, elas são visões teológicas. E elas pretendem comunicar uma maneira de ver a vida e de ver a história. E o autor apresenta a própria visão de Deus, sua própria experiência de fé, dentro desse gênero literário, onde que, tanto que nós chamamos o nosso credo de símbolo, né? E o símbolo é o quê? É aquilo que une todas as realidades, todas as verdades daquela crença. E a partir do estudo de cada uma delas, nós temos o catecismo. E no catecismo nós temos o quê? O direcionamento tanto para a Sagrada Escritura, como para a tradição, como para a legislação da nossa fé. Então, o símbolo é uma realidade que refere a outras realidades ligadas a ela, além dela própria. No Apocalipse, os sinais são frutos da imaginação projetada e organizada com a intenção precisa de comunicar uma mensagem religiosa. Então, não é para uma mensagem cronológica, não é uma mensagem conceitual, filosófica. Ela é uma mensagem religiosa. E durante a liturgia, que é fundamentada em símbolos, eu tenho a chave de leitura da história, do mundo, das pessoas. Para comunicar, no entanto, esses sinais devem ser compreendidos. O autor e o leitor devem falar a mesma linguagem. Se não apenas mal entendidos. E aí a obra tem problemas na sua finalidade. Então, quando João escreve, ele escreve à sua comunidade, a pessoas que saberiam entender e ler aqueles símbolos. Ele escreveu aos cristãos. Então, por que muitos cristãos não compreendem o livro do Apocalipse? Porque ainda lhes falta o quê? Um engajamento um pouco mais aprofundado na palavra de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Quem não conhece o Antigo e não conhece o Novo, quando vai pegar o Apocalipse como chave de leitura, não vai ler nada. É ficar com dúvidas e com sombras. Então essa ferramenta é uma ferramenta de expansão do conhecimento, mas para quem já tem básico. Então, nesse sentido, os sinais geralmente são divididos em naturais e convencionais. Nós vamos chamar de naturais aqueles que estão ancorados na própria realidade sensível de cada homem, na sua cultura. Enquanto os chamados convencionais são sinais ligados a uma cultura particular e compreensível apenas àqueles que conhecem essa cultura. No Apocalipse, são poucos os símbolos naturais. Quase toda a herança literária das imagens deriva do Antigo Testamento, da cultura judaica do primeiro século. E uma interpretação correta dos símbolos passa por um conhecimento dessa estrutura, dessa cultura. Então, o simbolismo mais típico do gênero apocalíptico é a catástrofe. Ou seja, por detrás de um hecatombe, nós notamos a mão de Deus, que age na história. E nesse quadro, todas as realidades assumem um papel simbólico que vai além do significado material. Os elementos cósmicos, as figuras angelicais, animais, homens, diversos aspectos, suas vidas, os objetos que portam importantes e simples, materiais do que são feitos, tudo isso tem um significado. Então, aquele cinturão de ouro, a cor dos símbolos, a forma dos símbolos, asas, olhos, tiaras, pedras, tudo isso tem um significado próprio de quem está lendo aquilo, que é conhecido. Então, pessoas que fazem parte daquele grupo entendem isso. E vão fazer o quê? Uma reinterpretação desses símbolos na perspectiva cristã. Os homens alusivos e simbólicos, né? Eles não querem representar exatamente o que estão ali. Vamos dar um exemplo. Os números. No Apocalipse, eles não servem para indicar quantidades, mas funcionam como adjetivos para significar
qualidades. Então 7, como eu já disse, não significa um número, uma quantidade de 7, mas de universalidade. E esta herança é a herança da tradição judaica do primeiro século, do final do primeiro século. Este imenso material simbólico não é simplesmente o acumulado de um turbilhão de contínuas imagens. Em vez disso, ela se organiza, porque entendendo um símbolo, eu tenho a chave para entender outro símbolo. Isso é quase que uma gramática. Eu tenho que aprender o significado dos artigos, dos substantivos, dos verbos, para poder entender uma frase. A mesma coisa acontece com o livro do Apocalipse. Ele coleciona imagens de acordo com esquemas coerentes para ele. E eu necessito conhecer esses esquemas e esses símbolos para entender os significados e depois poder fazer a leitura. Mas deve ficar bem claro, eles não se resumem ao entendimento de símbolos. Não é um código, né? Um código que tem que ser decifrado. Não, não é isso. É uma ferramenta onde leitor e ouvinte conversam, né? Então, essa conversa não é uma conversa de maluco, onde cada um faz aleatoriamente. Não, ela tem uma continuidade. Eu explico uma coisa hoje, eu entendo uma coisa hoje, e aí surgem questões. E no próximo texto, eu vou entender as outras questões. E aqui eu respondo a segunda questão que eu fiz no início. No que o livro do Apocalipse se compara, se aproxima e se iguala muitas vezes à liturgia das horas, à liturgia da Igreja Católica, à liturgia da palavra. Porque nessa progressividade da leitura e da meditação da palavra de Deus, a cada vez que eu leio, eu entendo uma coisa, mas esse entendimento me leva a outra pergunta, e a outra pergunta, e a outra pergunta. E essa sessão de novas perguntas me levam a uma nova resposta que gera, e aí eu tenho um crescimento, eu tenho uma evolução espiritual, humana, na minha capacidade de entender a mim e entender a minha história. E essa é a hermenêutica que o leitor exige, né? Que é exigido pelo autor do leitor. Ou seja, não encontrar respostas prontas, predeterminadas para uma série de perguntas enigmáticas. O Apocalipse não é um livro de enigmas, mas ferramentas de interpretação do mundo, né? Ferramentas de compreensão da sua história. Né? A compreensão da mensagem apocalíptica, na verdade, ela não se resolve com esta capacidade que alguns autores têm de fazer equivalência. Então, as duas testemunhas, estamos falando de Pedro e de Paulo. O cavaleiro branco, um exército, um tipo de exército, o exército parto, por exemplo. Babilônia, a prostituta, é comparada a Roma. Não, não é isso que ele quer fazer. Nunca foi essa a ideia dele. Precisamente com os símbolos, todas as imagens do Apocalipse têm um corpo, um escopo universal, onde comunicam a mensagem cristã uma dimensão cósmica válida para todos os tempos e todas as situações históricas. E a tarefa que o autor entrega ao leitor, e é a tarefa que foi entregada, a tarefa fundamental da comunidade de João, é ouvir o Apocalipse, é entender o Apocalipse e realizar um processo de adaptação à situação concreta. Isso em qualquer tempo, em qualquer momento da história. Esse é o grande convite do Apocalipse. Revelação daquilo que muitas vezes está diante de nós e nós não vemos. Sem substituir o símbolo por uma fórmula conceitual ou uma identificação histórica. Eu não estou aqui para dizer que a besta é o fulano de tal, é o ciclano, o beltrano. Não. Mas para entender o que é inimigo de Deus e o que é fortaleza. O símbolo deve permanecer como símbolo. Significa apenas que ele é um símbolo. Ou seja, o contexto dos símbolos apocalípticos da obra é uma apresentação intencional do autor inerente ao gênero apocalíptico, que usou
para dar às comunidades do seu tempo, às comunidades cristãs de todos os tempos, um convite para ver a revelação de Cristo como fonte de consolo, incentivo, formação espiritual e instrução teológica. E isso tudo tem um sentido único: fomentar amor, fidelidade e esperança em Cristo em qualquer tempo. E esta é a resposta das duas perguntas. O que o livro do Apocalipse tem relacionado ao Tríduo Pascal e a liturgia da palavra da igreja? Todos os três são chaves de leitura para a minha vida, para a minha história, para mostrar para mim que Deus está presente na minha vida, que Deus me chama, que eu sou vocacionado a transformar o mundo. Isso não depende de algo que ainda vai acontecer, mas depende de algo que já aconteceu. O Espírito Santo habita em mim, na minha vida, na minha história, nas minhas decisões. E quanto mais eu conheço a sua palavra, quanto mais eu entendo a minha vida, a minha história e como sou importante na obra da salvação, mais eu sou útil ao projeto divino que já está acontecendo. Que já está acontecendo em todos os momentos, em todas as partes do mundo. Então, esta é a mensagem dessa aula de hoje: autor, simbolismo e interpretação. Na próxima aula, nós vamos tratar de conhecimentos um pouco mais práticos sobre o texto. Então, eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos a este canal. Que Deus os abençoe e vos guarde. Para quem está assistindo o vídeo essa semana, eu desejo a todos uma feliz e santa Páscoa, um bom Tríduo Pascal. Que Deus os abençoe e vos guarde. E quem vai ler, quem vai assistir esse texto daqui a um tempo, que essa Páscoa se perpetue na sua história, que essa Páscoa se perpetue na sua vida. E que você, lendo o livro do Apocalipse, tenha as chaves de leitura da sua vida e da vida da humanidade. E se coloque como um fiel defensor da sua liberdade de viver a vida em Cristo. Que assim seja. Fiquem com Deus. Até a próxima. Eu sou o professor Euclides e essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal.